Efeitos biológicos das radiações. Significado da radiação. Radiação é a transmissão de energia através do espaço e da matéria. Pode ocorrer em duas formas: corpuscular e eletromagnética. Radiação corpuscular consiste em núcleos atômicos ou partículas subatômicas, movimentando-se em alta velocidade. Partículas alfas, partículas beta e raios catódicos são exemplos de radiação. Radiação eletromagnética é o movimento de energia através do espaço pela combinação de campos elétricos e magnéticos. Radiação ionizante. Os tipos de radiação ionizantes mais conhecidas são os raios-x, usados em equipamentos radiológicos para fins médicos, como por exemplo no diagnóstico e tratamento. A radiação alfa, beta e gama, produzida por núcleos de átomos instáveis, são outros tipos de radiações ionizantes. O que é a radiação não ionizante? A radiação não ionizante tem menos energia que a radiação ionizante e inclui formas como micro-ondas, ondas de rádio e televisão. Seu efeito geralmente é a geração de luz ou calor. Na ionizante, a frequência é acima de 10, a habilidade de arrancar elétrons ou energizá-los. A radiação ionizante interage com a matéria pela quantidade de energia. E já a não ionizante, sua frequência é abaixo de 10, não possui energia capaz de produzir emissão de elétrons. E a radiação não ionizante depende do comprometimento de onda e da frequência para interagir com a matéria. Aqui temos o exemplo da radiação não ionizante e da radiação ionizante, como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio gama. Efeitos biológicos da radiação ionizante. Efeitos determinísticos, efeitos estocásticos, efeitos somáticos e efeitos genéticos. Efeitos determinísticos são aqueles nos quais a gravidade da resposta é proporcional à dose. Esses efeitos, geralmente de morte celular, ocorrem em todas as pessoas suficientemente alta. Os efeitos determinísticos têm um limiar de dose abaixo do qual não se observa respostas. Efeitos determinísticos temos leucopenia, catarata, esterilidade, hemorragia, entre outros. Efeitos somáticos são aqueles no quais a probabilidade do desenvolvimento de alteração, em vez de sua gravidade, é a dose, que depende de efeitos estocásticos. Então, efeitos estocásticos são todos aqueles nos quais a probabilidade do desenvolvimento de alteração, em vez de sua gravidade, é a dose dependente. São tudo ou nada. A pessoa apresenta ou não essa condição. Que temos queimadura, cefaleia, anemia, obstrução dos vasos e câncer. Já os efeitos genéticos são aqueles que podem surgir nos órgãos genitais reprodutores, são expostos às radiações ionizantes, afetando as futuras gerações do indivíduo irradiado. Isto é, as radiações são absorvidas pelas células dos testículos ou dos ovários, podendo ocorrer uma alteração da informação genética codificada, tendo como consequência alguma mutação genética. Efeitos somáticos resultam de um grande nível de exposição num curto espaço de tempo e revelam-se também num curto espaço de horas, dias e semanas. Temos queimaduras, cefaleias, anemia, obstrução de vasos e o câncer. Efeitos biológicos da radiação não ionizante. Efeitos biológicos da radiação não ionizantes, efeitos térmicos e efeitos não térmicos. Os efeitos biológicos térmicos são todos que produzem um aumento de temperatura nos tecidos. Estes não causados por um aquecimento direto nos tecidos biológicos como resultado da absorção da energia eletromagnética
em um meio dissipativo, como são os tecidos vivos. Para as radiações das micro-ondas e de radiofrequência, temos que essas não são absorvidas somente pela pele, mas também por camadas mais profundas dos tecidos. E nos efeitos não térmicos, dizemos que são efeitos bioquímicos ou eletrofísicos produzidos por campos eletromagnéticos induzidos, e não indiretamente por aumento localizado ou distribuído de temperatura. Estes incluem efeitos no sistema nervoso, cardiovascular e imunológico, assim no metabolismo e em fatores hereditários. Desconhece com certeza os efeitos biológicos da radiação para pequenas doses, tanto para desenvolver uma lesão em nível somático, como para provocar mutação genética em nível somático. Em nível somático, ocorre destruição de tecidos em que a radiosensibilidade é maior, como o tecido vascular, sexual e oftálmico. Em nível genético, as mutações ocorrem por quebra de cromossomos que contêm genes, ocorrendo a reorganização aleatória e alterando o padrão hereditário. Para finalizar, abordaremos agora mais sobre o nosso tema escolhido, que foi o artigo que fala sobre a associação entre fatores de risco e complicações bucais em pacientes com câncer de cabeça e pescoço tratados com radioterapia associada ou não à quimioterapia. Nesse artigo em si, fala sobre a radioterapia, que é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes que interagem com os tecidos, dão origem a elétrons rápidos que ionizam o meio e criam efeitos químicos com a hidrólise da água e a ruptura das cadeias ADN. A radiação ionizante, que é composta na radioterapia, é um método que tem a ação de destruir as células cancerígenas de um tumor ou impedir que suas células se proliferem. Essas radiações não são visíveis e são indolores. Cada pessoa reage de uma forma diferente ao tratamento, podendo ou não surgir efeitos colaterais comuns à radioterapia.